Olá, vamos testar aqui para nós entrarmos ao vivo nessa live de hoje. Como estão todos vocês? Vamos ver. Quem entrar, por favor, dê um sinal. Vou deixando aqui avisado que caso a conexão caia durante a live, aguarde um pouquinho até a gente restabelecer a conexão, né? Pode ser que dê as interferências. O som tá legal? Todo mundo me ouvindo? Tá ok? Deixa eu arrumar aqui o som. Quem puder dar um joinha pro som, tá ok? Olha só, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que tá tudo certo, obrigada César. A Maria Clara já está online, daqui a pouco eu já vou chamar ela. Meu nome é Cris Fernandes, para quem não me conhece, vou me apresentar. Sou formada em Design de Interior pela Universidade Federal aqui de Uberlândia há 25 anos. E fiz várias outras especializações, eu fiz alguns acréscimos, né, de conhecimento em alguns cursos, e dentre eles está integração sensorial, arte terapia, farmacologia, vários outros aí que eu fui agregando na minha carreira profissional, né, somando aí dos conhecimentos. Gente, a live de hoje vai ficar gravada para todo mundo que não puder participar da agora, tanto aqui nesse perfil do Instagram quanto no meu canal Cris Desenhos e Artes do YouTube, estará gravada lá também para quem quiser depois dar uma olhadinha. É uma live que vai ser muito gostosa porque o tema hoje nós vamos falar sobre a importância da arte no desenvolvimento infantil, né? Por que a arte é tão importante? Em que ela ajuda? E de tudo, o que eu posso falar, né, é que a arte beneficia as crianças no seu desenvolvimento emocional, motor e social também, né? Como professora de desenho e pintura, eu trabalho aqui no Instituto Tuniclés, né, aqui em Uberlândia, como arte-terapeuta e professora. E dentro da minha profissão, eu sempre observei assim, o quanto as crianças e os jovens ficam e participam muito animados com as aulas, né, com as suas produções, né, eles ficam muito assim entusiasmados. Não é raro, durante a semana, por exemplo, eu receber as mensagens dos meus alunos mostrando desenho, as pinturas que está fazendo em casa, as produções feitas em casa, né, e dizendo, eu estou ansioso para a próxima aula. Não é raro, eu adoro, porque assim, eu vejo a motivação dessas crianças, né. Então, gente, esse envolvimento assim sempre me chamou muita atenção. E por isso eu busquei trabalhar tanto o estudo dentro da arte terapia, porque eu pensei que eu poderia, além de trabalhar a questão motora da criança, a parte cognitiva, que a gente trabalha também no desenho e na pintura, eu também gostaria de aproveitar aqueles momentos para trabalhar a questão emocional, né, da criança e a parte de desenvolvimento social também, além da parte sensorial das crianças, né? Então, com esse tema de hoje, eu convidei a Maria Clara. A Maria Clara Vilela é uma médica, mas ela está aqui hoje como mãe de 3 filhas lindas, 3 princesinhas, as 3 Marias. E eu vou convidar ela aqui agora para falar com a gente. Vamos entrar, Maria Clara. Esperar ela entrar conosco aqui e ela vai contar para a gente um pouco da sua experiência com as meninas, né? Como... Oi, Maria Clara, seja Oi, bem-vinda. obrigada. Então, eu estava contando aqui que você é uma médica, mas que está aqui comigo hoje como mãe, né? Mãe de 3 meninas lindas e vai falar um pouquinho sobre você agora, vai se apresentar para quem não conhece você. Tudo bem? Prazer, boa tarde. Boa Eu sou Maria tarde. Clara Vilela, eu moro aqui em Uberlândia há mais ou menos uns 8 anos, né? Sou médica, fiz residência aqui na UFO e tenho 3 meninas. Uma de 6 anos, que é a Maria Eduarda, uma de 3 anos, Maria Fernanda, e a mais novinha de 6 meses, que é a Maria Luísa. Mais recente das Marias. Aham, a última, a Maria.
A última maior. E elas, gente, eu conheço a Maria Clara porque eu sou professora da Duda, né, a filha mais velha dela. Ela faz aula de desenho e pintura comigo, né, Maria Clara? E a Mafê também esteve comigo por um período fazendo oficina de artes, né? Ali na oficina a gente trabalha vários tipos de arte, pintura, desenho, colagem, né? Modelagem. Então, assim, são várias técnicas que a gente trabalha para o desenvolvimento motor da criança, né? E também estive num momento de recreação na sua casa, né? Um período aí de férias, trabalhando com as crianças, né? E foi nesse momento, Maria Clara, que assim que eu fiquei encantada o quanto você, enquanto mãe, se dedica em mostrar para as crianças suas as diversas formas de arte, né? E os vários recursos que a arte tem para o desenvolvimento, né? Você assim não poupa nem um pouco assim os limites da arte, né? Colagem, as brincadeiras, as pinturas, os filmes, os desenhos, né? É tudo, né? É, Elas é. fazem muita Eu, coisa, né? eu tento estimular as meninas, principalmente nessa parte do desenho, da arte. Eu acho muito importante para a criança em desenvolvimento saber que ela pode desenhar o que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quer ali no papel, ou no quadro, na tela. Eu acho que isso liberta bastante a criança, ajuda muito no emocional. Eu vejo que você é, pensa muito nesse lado, né? Porque tem muitas mães, não é errado, né? Assim, mas é muito comum a gente ver as famílias. Primeira coisa, quando a criança começa já a ter uma rotina, uma agenda, né? Junto com a fase escolar, é a gente colocar no esporte, numa computação, tão cedinho já ligar a criança numa computação, ou em línguas, né? Assim, às vezes a gente vê criança de 5, 4 anos já fazendo inglês, né? E raramente a gente vê as mães pensando, ah, eu vou pôr primeiro, né, no desenvolvimento de arte, qualquer que seja, né, música, sei lá, teatro, dança, né? A gente não vê muitas mães assim. Você já inclui bastante as artes na agenda das meninas, né? Elas fazem Sim, bastante, né? fazem, elas gostam bastante. Eu acredito que é uma parte a ser trabalhada, né? Eu acho que essa primeira infância, essa parte de artes é muito importante, realmente tanto, acho que maior que o inglês, maior que a matemática, maior que o português, porque é onde a criança vai se conhecendo. Então, ela conhece as cores, ela vê como se ela gosta mais de um desenho, no desenho ela vai trabalhando o círculo, o quadrado, o triângulo de uma forma mais lúdica, né? Não de uma forma tão imposta, né? É. E isso é importante hoje em dia. Essa fase, é legal você falar isso, porque nessa fase infantil, quando a gente trabalha isso no desenho, a gente está trabalhando uma parte do cérebro delas que já está modulando para quando ela lá na escola ter o contato com essas figuras, elas já tendo o arquivo, né, já começa a ter mais facilidade na parte geométrica, na parte dimensional, né, a tridimensional também, porque quando a gente fala assim das medidas, dos cálculos matemáticos, o pensamento, né, assim, da gente trabalhar a interpretação matemática, né, quando vai trabalhar os probleminhas, começa nessa fase do desenvolvimento lá atrás, né, que Sim, eu faço com elas ali. Né? Você, como médico, trabalhou muito isso, né? Estudou muito essa questão do desenvolvimento do cérebro, né? Não posso nem falar besteira aqui. Qual o maior benefício que você vê nesses momentos? Seja na dança, porque eu sei que elas fazem balé uhum. também, né? A Duda faz Não, bateria, faz, né? Eu acho tão faz tudo. bonitinho. Faz música também, a gente estimula bastante. A Mafê agora faz xilofone. Oh, que gracinha! 3 anos faz. Eu benefício eu vejo é mais dessa parte emocional, dessa parte que nem quando a Duda tá desenhando, que a Duda adora desenhar, né? E ela fala, mãe, vê algum desenho e ela fala assim, ai, esse personagem existe, vamos supor, uma pessoa com 3 olhos. Aí eu sempre falo, existe. Se você desenhar, ele existe. Com esse desenho você pode fazer um livro, depois você pode um dia passar para o computador e fazer um desenho mesmo que você está assistindo. Eu falei, você é capaz de fazer tudo isso.
Então, eu acho que você apresentar para a criança dessa forma, que ela consegue desde pequeno, eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que é esse o maior benefício, porque a matemática, você vai apresentando, mas tem as dificuldades, né? O português também. E ali no desenho, você pode desenhar o que você quiser, você não precisa se colocar dentro de uma caixa, né? Então, não, eu tenho que fazer desse jeito, porque todo mundo desenha um desenho realista. Não, tem o abstrato, que você vai para o quadro, tem o manual, tem esse desenho, tem o. Igual quando você fez roupinha com as meninas, né? Se eu trago uma Barbie, que a gente vai fazer a roupinha. Passar do papel para o real, né? A Exatamente. Então, gente assim, várias formas de trabalhar essa arte. Eu acho que isso é o mais importante para a criança. Isso eu acho que faz a criança crescer muito. Ela descobre uma potência através do desenho. Então, a Mafê, por exemplo, ela não é tanto do desenho, né? Ela é mais da pintura. Então, ela gosta de pintar e é tinta, e pega, e corta, e cola. É outra forma também, ela vai descobrindo que ela pode fazer o que ela quiser com isso. é, é legal o que você falou, a questão das descobertas, né? O desenho, é igual você falou, esse personagem não existe. A imaginação e a criatividade vai aumentando tanto que a criança já vai conseguindo ter noção das elaborações, né? Ela vai começar a elaborar perguntas, respostas, ela começa já a trabalhar isso dentro dela, né? E quando ela vai criar um desenho e ver as possibilidades que ela tem ali, ela vai usar isso lá no futuro, quando ela começar a trabalhar as limitações, né? Eu posso, nesse momento da minha vida, seja profissional, na escola, na faculdade, eu posso até aqui, mas tem mais possibilidade? Quer dizer, eu estou limitada mesmo? Então ela começa a ter esse encorajamento de busca, né? Porque realmente até aqui, não tem outra resposta, a resposta é só essa, né? Não. Pode ser várias possibilidades de resposta. Então, vou buscar a que cabe melhor. Então, isso faz com que a criança busca muito, né? As respostas diversas, né? As variedades, né? Acho legal. Nas minhas aulas lá de pintura e de desenho lá na Tune, né? Que é onde a Duda faz comigo, é feita de forma personalizada. Assim, alguns pais que estão aqui não sabem, né? A gente trabalha a forma individual. Eu trabalho até 3 crianças na sala, mas é de forma individualizada, porque cada criança tem suas habilidades próprias, tem seu gosto próprio, né? Tem criança que gosta de uma certa cor, outra gosta de outra. Eu não vou forçar todas a usar a mesma cor, né? Eu acho que a gente é igual você falou, tem que se libertar. A gente tem que fazer com prazer o que gosta, para que a gente consiga assimilar, né, de forma muito prazerosa, né? E a gente dá foco muito nesse desenvolvimento motor também, mas ainda muito no emocional, né? Trabalhando ali as angústias, porque se você apresenta um trabalhinho que ela não gosta ou tem medo de fazer por medo de insegurança, né? De não dar conta, você pode causar uma reação de repúdio, né? Para aquela atividade. Não quero desenhar, não consigo. E a gente ali não, a gente trabalha a questão emocional, o incentivo, né? O que você consegue? Tia, eu não consigo isso. Então vamos tentar dessa outra forma. E aí a gente ensina os caminhos, né? Porque a gente tem que dar vários caminhos para elas, né? Dentro de um ambiente bem tranquilo, né? Quando a Mafê fazia aula junto com a Duda, a Mafê, 3 anos que ela entrou comigo ali, 2 anos? De 2 para 3, eu acho, né? De 2 para 3, eu acho que foi um período curto de 2 anos ali comigo, né? E ela estava assim, num estágio muito diferente da Duda, né? Tanto na maturidade, quanto no desenvolvimento das habilidades motoras finas dela, né? Então, eu não podia, por exemplo, apresentar para a Mafê, mesmo que a atividade era a mesma forma de construir do que para a Duda, porque senão eu ia desmotivar a Duda, né? Porque ela já sabia fazer daquela forma, e ia desmotivar a Mafê porque ela não sabia fazer daquela forma, né? Tinha que ter realmente um termo específico para cada um, para o desenvolvimento dela, né? Você percebe essa evolução, assim, individual delas, depois dessas habilidades que a gente foi apresentando lá na escola? A escola que elas estudam percebeu essa evolução também? Como que é o feedback para você? Percebe? A Duda, ela sempre gostou dessa parte de desenho de lápis mesmo. Então, ela foi evoluindo dentro disso e ela tá cada dia melhor.
E até que na escola, os alunos fazem uma filinha na carteira para ela ir desenhando. Então, eles pedem, Duda, eu quero que você faça um super-herói. Aí ela faz. Duda, faz o jeito dela, né? Que ela só tem 6 anos. Duda, eu quero uma flor. Aí depois eu quero uma menina. E todo mundo vai pedindo. Aí ela fala, nossa, mãe, hoje eu desenhei muito, eu tô cansada. Uma máquina de desenho, a Duda. Aham. E ela adora, assim, então é uma forma muito legal, né? Ela foi vendo o que ela gosta dentro daquilo e ela foi aprimorando. Mesmo pequenininha, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para a criança pequena, né? Que às vezes a mãe fala, não, eu só vou deixar para fazer essa parte de desenho quando o filho tiver 8, 9 anos, ele não entende. Mas ele entende, assim, ele entende de outra forma. Ele olha o mundo de uma forma diferente que a gente vê, né? Então, e aí você vai só potencializando a criança mesmo. A Mafezinha era outro perfil de desenho, né? Ela gostava mais, aprendeu a pegar no lápis de forma correta quando ela começou. Ela era bem novinha, então ela começou com o jumbo. Aí eu lembro que você falou, olha, Maria Clara, ela não precisa mais do jumbo, ela já pode pegar num lápis normal. Então ela foi desenvolvendo. Hoje ela faz um círculo super certinho e foi Ela já desenvolvendo estava. essa parte. Pode falar. Ela tinha muita habilidade para o redondo, né? Assim, tem Uhum. criança que tem mais habilidade para iniciar o reto, que é mais comum, porque é mais fácil fazer o traçado reto. O redondo, essa volta e voltar no mesmo pontinho, para muita criança fica um redondo triangular, né? Vai dando pontinhas. E o dela era bom, né? Eu gostava dos círculos dela, era bom. Ela foi agora, ela tá trabalhando mais as cores agora. Então é, ela apresenta um arco-íris, vira e mexe, agora ela faz um arco-íris e a nuvem ela pega o branquinho e faz todo pinceladinho, sabe? Então, assim, sair do comum, isso é muito importante, eu acho, hoje em dia, né? Mais do que antes, eu acredito. E a questão da percepção, né? A Maria Fernanda, em relação à Maria Eduarda, a percepção dela era muito sensível, igual a Uhum. nuvem, né? Você falou essa questão do pinceladinho. Então, porque ela já olha a nuvem, ela não vê uma nuvem plana, ela já vê uma nuvem, né, toda com formatos, né? Então, ela Exato. sabe que ali no meio do branquinho da nuvem tem um azulzinho do céu, então por isso que dá aquele tom. Às vezes é tão inconsciente isso que ela não vai te falar, mamãe, é porque ele tem um azul no céu, né? Que tá aparecendo. Mas ela já sabe que ele tem um volume diferente. Né? Uhum. Então ela já começou a ter essas percepções. E isso na Mafé é muito interessante, né? Ela é sempre mais. Acho que Lembra nesse. até que teve uma época que você falou que pedia para desenhar uma sereia. Aí a sereia da Duda era uma sereia mais feliz, uma sereia mais assim, de acordo com a sociedade, né? E a sereia da É, Fê era uma sereia triste, uma sereia brava. Ela não descabelada. precisava ser. Não era uma sereia princesinha, era uma sereia assim, toda descabelada. E ela falou assim: é Não assim que eu precisava quero. ser dentro do padrão, né? Fora do padrão total. E era muito engraçado que o tema era o mesmo. Mas a Duda trabalhava dentro dos conceitos dela, de uma sereia, né? Uhum. O mundo que ela visualizava, e a Mafê dentro do dela. Né? Quer dizer, ela rompia alguns padrões que a gente vê, né, as crianças fazendo, sem medo. Porque tem gente que Uhum. às vezes não faz uma princesa com cabelo muito bonito, penteadinho, com medo de alguém criticar que a princesa está feia, né? Mas a Sim. princesa é uma pessoa, né? Então, assim, tem também as descabeladas, né, que a gente passa nos dias. E é onde eu falo que a sensibilidade da Mafê é grande, porque ela percebe, né, que todo Uhum. mundo pode ter cabelo descabelado, que a gente não acorda penteada. Uhum. Eu achava isso incrível nela, né? Assim, dentro das expectativas, né, das aulas que você tinha, quando colocou, né, para o desenvolvimento delas e o momento que está agora tem sido alcançado, assim, você vê assim que o desenvolvimento tá legal. Tem. Eu acho que quando assim você coloca a criança muito novo nessa parte de arte, você tem que casar com o professor mesmo. É tipo um casamento. A gente tem que ir se ajeitando de um lado, ajeitando do outro, porque a criança é muito novinha. Então ela tem hora que ela não vai mais querer fazer esse tipo de desenho, vai querer fazer outro tipo, vai querer trabalhar de outra forma. Então, assim, e isso acho que vai só melhorando, né? É, Então, tá de e acordo com a também expectativa. é.
Que bom. Eu fico pensando assim na parte emocional, né, da criança, né? Porque além assim, do aspecto de atenção que a gente tem que trabalhar, né, o foco, tudo dentro da parte cognitiva, mas assim, a questão emocional delas em relação àquele desenho. Porque ela também gera expectativa. Ah, eu tô aprendendo, ah, eu tô gostando. Ah, tia, eu não gostei do meu desenho, mas por quê? Né? Porque causar, se deixar passar isso não gostar, não, tá bom assim, né? E deixar embora com aquela angústia, é ruim, porque começa a ter um desenvolvimento mais ou menos, né? Assim, ah, tá bom assim, tudo que eu faço tá bom assim. E ela sentindo que não está, quer dizer, ela sabe que ela pode mais, né? Então a gente trabalha muito essa forma de expressão a nível assim, a valorizar o sentimento dela, né? No que a gente identifica que precisa valorizar. Criança que tem menos autoestima, a gente trabalha autoestima. Tem criança que Uhum. tem insegurança, a gente trabalha a segurança dela mais, né? O posicionamento, o jeito de falar, tudo isso trabalhando ali na É, tinta, no o mais desenho. interessante dessa parte da arte, né, é que tem um resultado igual a matemática, igual ao português, precisa de um resultado, mas é um resultado que não precisa ser tão correto, né? É um resultado que tem que agradar mais a ela, né? Não precisa agradar ao livro, né? Exatamente. E que não está errado, né? Não existe o certo e errado na arte. Esse jeito me agrada, eu me sinto bem, né? Esse jeito não me agrada, eu quero eliminar, não quero fazer igual todo mundo, né? Então, Sim, tem a arte como algumas coisas como parâmetro, né? Por exemplo, lá o tipo de forma, as cores, né? O tipo de traço, tamanhos, né? Dimensões assim, que a gente vai trabalhando. Então a gente vai passando alguns parâmetros porque é necessário uhum, passar, né? Porque elas tenham como até comparar. Eu quero fazer um desenho maior, ou menor. Então, isso a gente passa os parâmetros dentro das aulas, né? Mas a criatividade, ela é livre, né? E dentro do que ela quer aprender, a gente vai desenvolvendo aí com elas, né? E eu acho, assim, interessante porque você trabalha também em casa com elas isso, né? Você dá essa liberdade. Então, isso acrescenta muito no desenvolvimento do trabalho de um lado. Por isso que eu falo assim, a família é importante, tá? Junto com a escola, com outra disciplina, né? No caso, meu é extracurricular, né? É, porque você está dando para elas uma força, né? Um incentivo para que elas busquem essas possibilidades, né? Nesse universo aí da arte, né? sim, a gente traz para dentro de casa, né? Então, a gente desenha, a gente pinta. Aqui tem dia que a gente faz competição de desenho, e aí toda a família senta e cada um apresenta seu desenho, ou competição de pintura. Então, toda Ei, que a legal. família pinta, né? A gente imprime cada um seu desenho. Competição é legal, né? Trabalhar o ganhar e perder, as avaliações, né? Sim, É legal isso, né? Ainda mais entre irmãs, né? Porque lá na sala, às vezes, eu percebia, né? Ai, a Mafê olhando da Duda, a Duda olhando da Mafê, né? A Mafê tinha gosto mais pelas cores mais escuras, a Duda mais suave. Quer dizer, tem as diferenças. sim. E que são saudáveis essas diferenças, né? Uhum. Conviver com essas diferenças é saudável, né? Então, assim, meu papel ali enquanto professora era explorar esses gostos, valorizar o que cada um tinha, né, de mais que se identificava melhor, né, e dar força naquilo que ela queria seguir, É, né, e ensinar naquilo que ela queria. essa parte de irmãs é legal também, porque aí quando a gente faz essa competição, tem vezes que a Duda ganha, tem vezes que a Mafê ganha e tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Então nem sempre o mais bonito vai ser o melhor. É o que é a votação, É a né? Depende da votação da votação. família. E tem hora que a mamãe e o papai ganham também? Tem hora que o papai mais ganha que a mamãe, tá? Mas tudo bem. Mamãe não tem habilidades artísticas, não. Você Não, fazia tem. Sempre fiz quando criança? pintura, já muito fazia, mas é porque papai é papai, né? É,
claro, né? Ainda mais para menina, né? Tanto É menino. engraçado isso, porque assim, eu tô perguntando, porque nem sempre é bom a gente ganhar, né? O adulto ganhar, a criança se sente muito menor, mas também nem sempre é bom a gente perder, né? Sim, Eles também têm que entender o posicionamento de cada um, né? Essa diversidade sendo independente da idade, todos são bons e todos podem melhorar, sim, né? exatamente. E isso é legal você ter tocado nesse assunto, porque se normalmente a gente vê assim, mais comentários de pais, eu deixo para ele não ficar triste. Não pode, gente, tem que corrigir, né? Sim, O desenho tá torto, filho, ficou ótimo o seu desenho, nossa, você tá cada vez melhor. Só faltou esse tracinho, vamos consertar aqui para ficar ainda mais, né, mais sim, sim. valorizado. A gente está sempre corrigindo com um incentivo, né? A gente não desanimar a criança, né? Isso. Isso é legal. Quando você percebe que elas são assim diferentes, nesses pontos, né, essas divergências, né, de gosto, dentro dessas personalidades dela, né, que elas são bem diferentes, e você percebe insegurança ou alguma coisa nesse sentido, assim, que uma fica mais, às vezes, tristinha quando não consegue alcançar o que a outra alcançou de resultado? Sim, sim, percebo. Como são idades diferentes, né? Então, com a mais velha, eu percebo que às vezes ela gosta de um traço correto, ela gosta de tudo muito correto. Então, isso traz uma certa frustração, que eu acho saudável. Eu acho que ela tem que ver que ela vai se frustrar e ela vai conseguir. Então, a gente, ó, vamos junto, vai dar certo. Com a menorzinha, às vezes ela fica frustrada porque ela não consegue ser igual à mais velha, né? Não consegue fazer o mesmo As desenho. comparações, né? Exatamente. Aí você vai trabalhando essa insegurança, às vezes você dá um passo para trás, fala, não, então para esse desenho e depois a gente volta. Para depois você dar dois para frente. Com a Mafia, por exemplo, eu Uhum. fiz isso, né? Eu parei um tempo para perceber o que ela queria e agora ela voltou a explorar o melhor dela de novo. Então ela voltou a pintar muito, voltou a fazer essa parte que ela gosta. Que ela gosta. É isso que é importante, que eu vejo assim, a importância da arte nessa fase da infância é a criança se identificar. Num primeiro momento, às vezes a criança vai fazer igual o coleguinha faz. Por exemplo, eu quero fazer desenho porque meu amiguinho faz. Eu quero fazer pintura porque meu amiguinho faz. Eu quero fazer um violão porque meu amiguinho faz. Mas às vezes aquilo ali não traz a satisfação pessoal. Aí a mãe muda de arte, né? Você sempre muda, né? Assim, balé e tal. É, aí a criança já se identifica. Bom, meu amiguinho continua no violão e eu estou fazendo balé. Olha que maravilha para os dois. Todos estão felizes, né? Se identificou. Então, essa parte da identificação é interessante e é importante essa avaliação contínua dos pais, né? Se está legal ali, se está havendo desenvolvimento, porque ali comigo ela vai ter o desenvolvimento Uhum. motor e cognitivo, gostando ou não gostando, aplicando ou não aplicando o que ela gosta ali, ela vai ter pelos exercícios, pelas técnicas, mas a satisfação, né, desenvolver a parte emocional, os pais têm que estar sempre avaliando. É isso que ela Sim. gosta, né? Uhum. Está certo esse processo, né? E até eu achei interessante ontem, eu até comentei com você a questão da Duda. Você fala que ela gosta muito do desenho, né? Ela até tem um livro, né, Maria Clara? A gente nem comentou. É. Ela lançou um livrinho de desenho dela, coisa mais linda. Motivo de orgulho, né? Eu acho tão bonitinho. E ontem na aula eu tenho dado esses dias a parte dos traços, né? Explorar o traço em régua, o traço sem régua, né? Que a gente trabalha muito essa parte do traçado no desenho, a firmeza das mãos, o trabalho motor, né? O desenvolvimento da musculatura da mãozinha, da força, para crianças desde das pequenas e até dos mais velhos. Eu tenho notado que algumas crianças minhas lá não de 11, 12 anos não tem tanta firmeza na regra igual a adulta apresentou ontem, né? Uhum. Não fazendo uma comparação ruim, mas é para entender o que cada criança tem de habilidade e o que a gente precisa trabalhar. Os pais têm que observar, olha, tia, lá na escola, eles estão percebendo isso, então a gente tem que trabalhar.
Porque enquanto eu percebo ali, eu vou trabalhando, né? Mas tem coisas que a criança vai apresentando e que no processo de desenvolvimento dela tem mais contato com a professora da escola e da mãe em casa do que comigo ali, né? E o tanto que ela tá rendendo na parte de traço, assim, e ela, a iniciativa é só dela, né? Deixa que eu faço, tia, marca aí, deixa que eu faço, né? Ela não, ela é muito independente, né? É. Então, é bom fornecer esses ambientes, assim, né? Você com seu olhar de mãe, qual que é a importância que você vê, assim, do envolvimento dos pais nesse processo? De fornecer ambiente, fornecer possibilidades, né? Incentivar a expressão criativa. O que que você fala, assim, para os nossos pais que estão assistindo? Eu acredito que a gente tem que tentar dar o nosso melhor para o filho, né? E essa parte aí de arte e tal, a criança ela vai se conhecendo. Então a Duda, talvez ela seja boa na régua, boa no traço, porque ela faz desde sempre, né? Desde os 4 anos ela faz aí essa aula de arte. Então ela foi treinando isso. É isso que eu falo, não é só o desenho em si, né? É toda essa Isso, outra parte, o triângulo, o quadrado, ah, toda essa parte que você trabalha indiretamente, né? isso, Então, eu acredito que é isso, é um trabalho mesmo. Foi um trabalho, ela tem uma certa habilidade, a gente tenta potencializar como pai, como educador, mas eu acredito que é um trabalho, é um caminho, né? Que ela, por isso que hoje ela consegue fazer essa reta, que a gente fala, nossa, mas é uma menina de 7 anos, 6 anos, e olha a reta que ela faz, já aumentei a idade dela, né? Mas é porque já faz tempo que ela trabalha isso. é, é porque, assim, não é errado quando a criança não sabe, mas dê oportunidades, Né? né, para ela conhecer e saber. E aí, igual você falou, o tempo e o treino vai fazendo. A Duda chega em casa e desenha. Tem criança que não chega em casa e desenha. Uhum. Não falo crianças que fazem aula, não. Eu falo criança assim, que normal, né? Assim, que não tem a atividade do desenho como extracurricular. Chega em casa, vai ver uma TV, um filme, vai jogar, né? Que eles têm muito, hoje em dia, muito contato com a telinha e com os jogos, né? Então, esse movimento do dedinho aqui, eles estão Uhum. craque, mas esse movimento do aqui tá perdendo essa força, né? Por isso que eu elogio muito a Duda, nesse sentido que eu falei com você agora, é porque ela chega em casa e treina, então vai fortalecendo, igual você falou. É um tempo, né? É um trabalho. A gente vai perdendo a musculatura se a gente parar os exercícios físicos, não é? É uma É. coisa nesse. Uhum. E a mão tem as habilidades, é a mesma coisa, a força, né? A gente usa muito as mãos, então demora mais perder a força, mas é questão de traço, leveza no traço, porque o desenho, por exemplo, não é só a força que a gente tem que trabalhar, a leveza também. Tem hora Uhum. que o pincel precisa de leveza para ele fazer uma boa pintura, porque se achatar o pincel lá, às vezes vai borrar ou vai ficar muito plano, né? Então, a gente trabalha tanto a força como também a falta dela, né? A gente tem que trabalhar esse equilíbrio aí, né? Eu acho que essa palavra equilíbrio é a melhor, realmente, assim, que a criança vai se descobrindo, né? Começa nessa parte do desenho, né? Nessa parte aí das artes, e ela vai se descobrindo como um todo. Por isso que eu falo que nessa parte emocional ajuda bastante. Ela vai vendo que ela pode ser leve às vezes, ela tem que ser pesada às vezes, né? Até que a Duda, a gente já passou, olha, a Duda é uma criança muito né? É uma criança que ela não fala o que ela sente, ela é muito fechada, ela às vezes a pessoa pode falar qualquer coisa para ela, ela não se coloca. Então, Ela pensa primeiro, ela fica quietinha, só refletindo. Então, a gente, junto com essa parte, a gente sempre trabalhou essa parte. Olha, ela tem que ser leve às vezes, mas às vezes ela tem que ser pesada, às vezes ela tem que se colocar e tem que falar uma coisa que não agrada. Isso aí tudo a gente já conversou, né? O tanto que eu acho importante. Para você ver, né? As crianças hoje têm essa sensibilidade, né? Assim, de, às vezes, medo de se posicionar, né? E vai levando um momento assim que às vezes não está agradando muito, seja numa brincadeira, seja numa conversa, seja num Uhum. momento, num lugar,
né? Às vezes está desconfortável com alguma situação, não tem coragem de falar que aquele momento não está legal para ela. Medo, né? Insegurança, será que eu vou ser repreendida, né? Questionada. Então, realmente, a gente tem que trabalhar todos esses aspectos, né? Dentro das emoções das crianças também, né? É legal essa experiência aí que você está colocando. Gente, nossa live está chegando ao fim, então o tempo foi curtinho, né? Mas, Maria Clara, eu queria, assim, muito, muito agradecer, ainda mais você que está com a Malu aí tão pequenininha, agradecer Uhum. seu tempo, né, que você tirou aí para a gente conversar um pouquinho e você passar suas experiências com as meninas. Eu falei muito, você falou, né, nem deixei você falar tudo Não, delas. Mas, assim, eu queria que você falasse alguma dica para os pais, se você achar que você acha legal, dentro disso, sabe, do incentivo deles com as crianças deles, né, com os filhos, dentro da parte da arte, seja qual for a arte, né? Mas o que que você pode falar assim, que pode incentivá-los a buscar mais conhecer sobre esse assunto, né? O que é o desenvolvimento da criança ligado a esse assunto, uhum. né? Eu acredito assim, é uma coisa que aqui em casa a gente sempre estimulou e a gente sempre explorou. Então, eu acho que a criança, desde pequenininha, até nas escolas, eu falo, devia ter um professor de artes plásticas ou um professor de design. Tem que ter alguma coisa que tire a criança do comum, do que a sociedade pensa, que ela pode descobrir, que ela pode pensar por ela mesma. Ela não precisa, né? Não é porque o rosa é rosa que ele precisa ser só rosa. Ele pode ser rosa de vários tons. Então, é isso que eu penso. E é por isso que eu acho que eu super estimulo o desenho, a arte, né? A aula de artes, inclusive, porque eu acho que tira a criança desse comum. Se a criança já tem uma tendência, ela vai se potencializar. Se ela não tem, ela vai se descobrir de outra forma, ou ela vai aprender, igual você falou, a geometria. Eu indico muito. Eu acho que é tão importante quanto as outras matérias. Que legal, muito bom. Você está sendo elogiada, super mamãe, por Natália Cacheta. Eu nem assim, não dá tempo da gente falar o oizinho para todo Uhum. mundo que está entrando, né? Vai passando tão rápido aqui para mim e apagando, então eu não consigo ver todos os nomes, né? Mas eu vi que várias pessoas entraram, né? E que foi super legal conversar com você e ver sua experiência assim com as meninas, né? O quanto você pôde esclarecer para os papais, assim, como que elas eram, como que elas são, né, assim, diante das oportunidades que vocês têm dado para ela, você e o seu esposo, né? Então, muito obrigada por Obrigada. hoje, pela live. Eu quero agradecer todo mundo que entrou com a gente aí, ficou um pouquinho, tirou uns minutinhos, e quem não pôde estar, né, que possa aproveitar essa live depois, ver assistir e ver os comentários, né, que nós fizemos aqui para ver se encaixa, né, dentro do que você já vivencia, o que é legal vivenciar também, né, experimentar. E eu vou fazer nosso print da live. Posso? Pode. Dois e foi. Para a gente finalizar, então. Então, eu quero deixar um beijão para todo mundo, dizer que a live vai ficar aqui no perfil e até a próxima, né? Até Muito mais. obrigada, Maria Clara. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.